Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Por aqui nós conversamos sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos de Jesus e o que ele deixou para nós aqui como missão. Então a ideia é refletirmos nas Escrituras e procurar aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, procurando entender a problemática e os desafios dos dias de hoje a partir das Escrituras, a partir do que Jesus deixou para nós como ensinamento. Por aqui nós estamos lendo Efésios, a carta que Paulo entregou e enviou aos Efésios, e o que nós podemos tirar então de ensinamentos. Hoje nós vamos terminar Efésios 5, então nós vamos ler do 21 ao 33 e tirar algumas lições. A ideia aqui é eu compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho recebido da parte de Deus, o que eu tenho aprendido com o Senhor, como valor, como princípio, como um estilo de vida a partir do Evangelho de Jesus. E convido você também a fazer a sua leitura, a sua reflexão, a procurar fazer as suas orações, o seu devocional, porque eu tenho certeza que Jesus tem algo especial para a sua vida, algo pessoal e que vai vir ao mundo. A revelação vai vir ao mundo através da sua vida. Então, Deus tem algo específico para você, como tem algo específico para mim e através das nossas vidas, no que tange a nossa influência, aquilo que é pertinente ao estilo de vida do cristão. Então vamos procurar aprender e que nós possamos continuar caminhando juntos, lendo a palavra e procurando levar um estilo de vida que condiz com aquilo que Jesus deixou para nós. Eu vou dividir esse vídeo em dois grandes blocos, talvez de 2 vídeos, né? Eu vou cortar ele, fazer em 2 dias, porque o assunto aqui que a gente vai tratar hoje é muito especial e complexo, né? Se a gente pensar nas questões que estão sendo discutidas nos dias de hoje, essa lição aqui, essa orientação de Paulo vem muito a calhar, é muito pertinente, muito condizente com os desafios que nós enfrentamos no século 21. Então vamos lá, vamos ler e vamos olhar a partir desse viés, a partir das Escrituras, enxergar a realidade, e eu quero separar aqui com vocês 2 grandes blocos. Então vamos lá, Efésios 5, do 21 ao 33. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Olha isso aqui, se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Tudo é tudo, né, gente? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, ou seja, a palavra de Cristo é o que dá o banho no cristão, né? A nossa pureza vem pelos ensinamentos de Jesus e a aplicação desses ensinamentos. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Paulo está falando aqui, está citando a própria Torá, né, as Escrituras, quando Moisés, lá em Gênesis, relata a criação, isso aqui aparece, né, que o homem deixaria o pai e mãe e se uniria com a mulher para se tornar uma carne. Então nós estamos falando aqui do propósito de Deus para a criação, para os homens, o que cabe ao homem e o que cabe à mulher. No versículo 32 ele diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então olha que interessante, Paulo está se utilizando da relação
conjugal dos relacionamentos humanos para explicar uma verdade espiritual. Então, isso aqui é muito importante para nós e nós não podemos esquecer de olhar para a realidade humana tendo em mente que ela é uma sombra de uma verdade, de uma realidade espiritual. O mundo físico, gente, ele é uma representação, uma expressão de verdades espirituais. E quando Paulo olha para as relações humanas, principalmente aqui e em foco, a gente tendo a relação entre homem e mulher, nós precisamos entender que ele está querendo falar sobre algo mais elevado, algo que mostra e nos apresenta de forma muito pedagógica uma dinâmica espiritual do funcionamento de aspectos da realidade, ou seja, e isso aqui eu quero trazer para vocês nesse primeiro bloco. 4 personagens que estão sendo aqui relatados e as expectativas e os propósitos e as funções desses 4 personagens. E como ele revela o outro. E como uma coisa simboliza e representa a outra, né? Então, quando nós olhamos para a relação entre homem e mulher, nós precisamos ter em mente que há um plano espiritual que sustenta essas relações. E o nosso alvo é ir em direção a isso, é entender o espiritual partindo do natural. Então essas coisas precisam estar claras. Aonde nós queremos chegar, o que nós estamos procurando aprender, o que nós estamos querendo saber sobre a realidade. Qual é o conhecimento aqui sendo revelado? Gente, o que Paulo está ensinando em resumo? A partir dos relacionamentos humanos, horizontais, homem e mulher, nós temos a revelação de algo espiritual. Então existe uma proposta que vem do espiritual para o natural. E isso aqui que nós vamos nos debruçar agora. Primeiramente, falando sobre esses 4 personagens e os seus lugares, o que eles representam. Então, primeiramente, nós olhando do plano espiritual, então colocando aqui Cristo e a noiva, e vindo para o natural, no aspecto esposo e esposa, né? Os cônjuges, seres humanos, homem e mulher, representando essa dimensão espiritual de Cristo e a noiva. Então vamos olhar para isso. Primeiramente eu quero trazer o aspecto e a descrição do papel de Cristo. Cristo aqui é relatado como o cabeça da igreja, né? Como o líder da noiva. Quando a gente fala o cabeça, nós estamos falando do membro ou de um aspecto pensante, que conduz, que planeja, que orienta, que dá um norte, que dá a direção. O cabeça, gente, é o que pensa, é aquele que conduz, que manda, e o corpo obedece. Então, Jesus está neste lugar. E eu quero deixar algo muito bacana aqui para vocês. Na verdade, é para a gente pensar junto isso. A quem Cristo responde? Porque nós não estamos falando de uma liderança autoritária que por ela se basta. Não é sobre isso. Talvez nos nossos dias isso seja muito, essa tecla seja muito batida, né? O masculino, uma liderança masculina como opressora e que subjuga o feminino, que subjuga as mulheres. Então, hoje em dia, gente, a liderança masculina, ela tem sido denegrida, deteriorada, ela tem sido desconstruída e tem sido atribuído aspectos negativos dela. Mas segundo a palavra de Deus, não é dessa forma. E nós precisamos, e na verdade eu quero te convidar a entregar as suas compreensões, os seus achismos, as suas crenças sobre a realidade a Cristo. Submeta o seu coração ao Senhor e peça que Ele dê para você o entendimento, os conceitos, segundo o coração dele. Então é mais um se dispor daqui, da minha parte, da sua, para a gente aprender com Jesus o que cada coisa é, no final das contas. Porque, com certeza, nos dias de hoje, na cultura que nós vivemos, a liderança masculina, quando há o masculino presente, ela é desconstruída e muito adjetivada negativamente. Então vamos lá. Jesus, ele é o cabeça. Nós estamos falando de uma liderança masculina aqui, predominantemente
com aspectos da masculinidade. E ele responde a alguém. Esse é um ponto importante aqui. Ele não vem com um fardo e um peso de escravidão e de subjugação. Cristo, ele responde a alguém. E vamos ler isso aqui. Eu separei 3 versículos lá em João, no Evangelho de João, para falar sobre a liderança de Jesus e como Jesus responde a alguém também. Então, João 12:49 diz assim: pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. João 5:19 diz assim: retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. João 8:29 diz assim: quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Então Cristo, o cabeça da igreja, o líder, aquele que manda, ele também está debaixo de uma autoridade. Ele responde ao Deus Pai. Então não é aquela coisa, como nós aprendemos, aquela liderança descompromissada ou egoísta, que faz o que bem entende, usurpadora de direitos, destruidora, que aniquila, gente, a existência das pessoas em prol e em detrimento de si mesmo. Nós estamos falando de uma liderança. A palavra de Deus nos ensina sobre uma liderança que é a de Cristo, que está aliançada e comprometida em servir e obedecer. Então Jesus presta contas também. E quando nós falamos da liderança do homem, nós temos que ter em mente a liderança de Cristo, o exemplo. O ideal de liderança é aquele que está submetido a um compromisso de responsabilidade, onde ele não fala por si, mas ele obedece também. Então, olha que incrível, porque Paulo está falando sobre a relação de homem, mulher, esposa, esposa. Então, se nós trouxermos para essa realidade e dimensão humana, nós estamos falando que o esposo, ele não faz o que dá na telha e a mulher tem que obedecer. Vocês estão entendendo isso aqui, onde a gente vai chegar? O esposo, ele não pode simplesmente... Ele não é o cara que manda, mas ele é o primeiro que obedece. Ele é o primeiro que busca aprender no Senhor o que ele deve fazer. Então, essa é a liderança de Jesus. Esse é o ideal e o modelo de um esposo, de um cônjuge, a qual responde a Deus diante das suas escolhas e diante da condução da sua família. Então, quando a palavra fala que a mulher está sob a missão ou submissa, ela está submissa a Deus, primeiramente. E é responsabilidade do esposo conduzir a família dele, o núcleo familiar dele, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que o Deus Pai orienta para ele em relação a ele e a sua família. Então, não é um cara que senta no sofá, coloca o pé para cima e fala assim: agora vocês vão fazer tudo o que eu mandar. Não é essa a liderança que Deus tem para os homens. Não é por aí. Então, se você é um pai de família que conduz a sua família como você bem entende, no seu achismo, sem se submeter à vontade de Deus para você e para a vida deles, você está errando. Porque você não está desempenhando bem o seu papel. Como saber o que Deus tem para a sua vida, para sua esposa, para a sua casa, se você não se submete à vontade de Deus para a sua vida, ou se você não busca no Senhor saber qual é o caminho que Ele tem para a sua casa? E como que você exige, ou como que é possível uma liderança exigir obediência daqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, se nós mesmos, como líderes, não sabemos nem para onde estamos indo? Se não buscamos essa resposta no Senhor, porque o próprio Cristo, gente, estava submetido à vontade do Pai, e Ele veio e esteve entre os homens
para cumprir uma missão dada pelo Pai. Então há aqui uma responsabilidade, há um servir, há uma prestação de contas ao Deus Pai diante de tudo que ele estava fazendo. Então a gente já começa a vislumbrar um outro tipo de liderança e uma outra compreensão da proposta de Deus para os homens. O lugar que cada um deve ocupar. Segundo ponto é a noiva. Então Paulo está falando sobre a noiva, a relação de Cristo com a noiva, a relação do esposo com a sua esposa. E eu queria trazer aqui para vocês a definição de sujeitar. E olha que interessante, eu fui procurar no dicionário e eu só achei aspectos negativos com relação à palavra sujeitar-se. Olha só o que diz: tornar-se sujeito, dependente ou obediente, graças ao emprego de violência ou dissuasão, subjugar, submeter, reprimir, refrear. Então, olha só, na definição de dicionário, nós só temos aspectos negativos do sujeitar-se. Na definição dos homens, gente, na nossa compreensão, pelo menos olhando nesse aspecto cultural, de linguagem, da linguística atual, submeter-se é visto como algo ruim ou algo que é imposto pela força ou pela violência, quanto que nas Escrituras a proposta é outra. É outra. O submeter-se é você estar de acordo, em concordância com algo. Olha a sutileza, olha a desconstrução da linguagem, dos conceitos, do simbólico com relação à liderança. Quando se ataca o masculino, gente, diretamente ou de forma velada, o que se ataca é a liderança de Deus, a liderança de Cristo e a relação dos seres humanos com Deus. Então nós precisamos ressignificar o masculino, o feminino, o que é liderança, o que é obediência, o que é submeter-se, o que é a relação homem e mulher, segundo as Escrituras e segundo a proposta de Deus. O ponto aqui, eu não quero negar que nós não temos problemas, né? Tipo, não temos problemas com relação a esse assunto. Claro que temos. Claro que temos. Não podemos negar a realidade. Mas nós precisamos entender que uma coisa é o que Deus propõe para nós. Outra coisa são as consequências do pecado nas nossas relações. E como a morte, quando não há Jesus, quando não há essa compreensão saudável de liderança. Então, é com Deus que nós aprendemos. É com o Senhor, andando com Cristo, que nós vamos aprender verdadeiramente o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, o que é ser um esposo, o que é ser esposa, o que é ser líder da sua casa, da sua vida, o líder de uma comunidade, de forma saudável, santa, pura, verdadeira. Há uma proposta de Deus para nós. Há um caminho que nós precisamos aprender com o Senhor. Então, vamos lá. A esposa, ou melhor, a noiva, ela está sujeita a Cristo. E eu quero deixar uma palavrinha aqui guardada e que vocês guardem isso. Há um reconhecimento de Jesus como cabeça. Então, é esperado que a noiva de Cristo reconheça a sua cabeça. Reconheça o Filho, reconheça a liderança de Jesus como aquele que manda, como aquele que responde por, e aquele, algo muito bacana aqui, que eu guardei e quero compartilhar com vocês, que diz respeito a Cristo, que é o amor que ele tem pela noiva. Então, quando nós falamos de liderança na proposta do cristianismo, do Evangelho de Jesus, nós precisamos pensar numa liderança que ama. E levar em consideração esse amor é levar essa autoridade, a liderança dele, mas o sacrifício. Então, quando nós falamos de liderança a partir das Escrituras, a partir de Jesus, nós temos em mente que é o amor sacrificial.
é um amor, é uma responsabilidade, é aquele que prestará contas de algo ou de alguém e que se doa por isso. Então Jesus é aquele que é o cabeça da igreja, que ama o corpo, que ama os seus seguidores, que ama a noiva e que se entrega por ela, sacrificialmente. Já parou para pensar nisso, na sua liderança com relação aos seus filhos, à sua esposa? Você os lidera de forma sacrificial, onde você se dá por inteiro pelo bem da sua família? Esse é o papel do homem, gente. Essas são as expectativas que Deus tem com relação aos homens, aos cônjuges, que eles liderem de forma a servir sacrificialmente, se dar por inteiro em prol do bem, da transformação, do crescimento da sua esposa e dos seus filhos. E é aquele que responde para Deus e presta contas a Deus sobre os filhos. Então pesa sobre os ombros do cônjuge a vida espiritual dos filhos e da esposa. E aí a coisa vai ficando mais estreita, né? Porque do lugar como a sociedade constrói no nosso imaginário que os homens e a liderança masculina é destruidora, dominadora, subjugadora, nós vamos para uma liderança masculina das Escrituras que aponta um homem que está servindo a sua família, está prestando contas a Deus e que tem a responsabilidade de buscar em Deus a orientação para a sua vida e para a vida da sua família e de ser obediente a essa orientação. Então a pergunta que fica para os homens é: você tem buscado saber do Senhor o que Ele tem para a sua família? Você se coloca diante de Deus como alguém que representa a sua casa e busca ouvir do Senhor o que Ele tem para os seus filhos? Porque é deste lugar que o Senhor espera que os pais estejam, que eles sirvam, e não que a esposa e os filhos estão lá para servir Ele, mas que Ele sirva os seus filhos e os ame e seja instrumento na mão de Deus para direcionar esses filhos para onde Deus quer enviá-los. Só que para isso tem que saber, tem que buscar, tem que conhecer ao Senhor. E os pais responderão por esta liderança. Pesa sobre os ombros dos homens, aos olhos de Deus, a responsabilidade de servir a sua família. Pesa sobre os ombros dos homens a responsabilidade, há uma expectativa de Deus que esses homens estejam na presença de Deus, procurando orientação para sua casa, para a condução da sua casa. Porque Deus pensa algo sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre a sua esposa. E Ele espera de você obediência diante das coisas que Ele deseja que você faça para eles. Essa é a responsabilidade do homem. É o serviço, é se doar, se entregar de corpo totalmente para que se desenvolva a sua família, para que eles cresçam em santidade no Senhor. Cada um tem a sua responsabilidade, gente. E ao homem cabe o amor sacrificial, assim como Cristo amou a noiva e se doou e se entregou. Há peso de responsabilidade, de zelo, de amor, de cuidado, de proteção, pesa sobre os ombros dos homens casados, que são pais, a vida dos filhos. Deus os chama para estar na presença dele e falar sobre a sua família, porque ele está vendo a sua família. Profundo, né? Terceiro ponto que Paulo ensina, ele fala sobre a esposa. Então aí a gente já vem para o campo do natural, né? Das relações homem e mulher. Ele fala sobre sujeita o esposo, né? Sobre essa palavrinha que nós estamos aprendendo aqui, que aos olhos da cultura, do
status quo é vista como e tem sido construída negativamente, como se fosse prisão, como se sujeitar-se é o mesmo que estar preso ou escravizado ou oprimido. Nossa, como isso tem sido falado, né? Oprimido, mulher oprimida. Por quê? Porque se sujeita ao homem, isso é opressão. Isso, gente, é engano, isso é mentira. Segundo as Escrituras, sujeitar-se é algo que deve ser buscado e resguardado. Agora a questão é como acontece essa sujeição, qual é a proposta de Deus para isso. Totalmente diferente do que nós vemos na realidade por conta do pecado. Totalmente diferente. Uma palavrinha aqui importante para a gente guardar quando a gente pensa na esposa, né? O lugar de esposa. Paulo diz assim: sujeite-se ao seu próprio marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Por que a esposa se permite se submeter a um homem? Por que ela deveria se submeter? Porque este homem, esse é o ideal, né? Esse é o ideal, o exemplo, o molde que a gente tem que seguir. Porque esse homem, ele se sujeita ao Senhor. E quando ele se sujeita ao Senhor, ele obedece ao que Deus tem para a vida dessa família. Então, quando ela se submete, concorda com essa condução, ela está concordando com o que Deus entregou para ele. Então, o papel do homem é estar diante de Deus, buscando a vontade dele para a casa dele. E a mulher concorda com esse marido que está buscando no Senhor, reconhecendo que o seu esposo está diante de Deus, servindo, prestando contas a Deus. Não que ele é a autoridade ali e manda e desmanda e que a mulher é obrigada a obedecer. Não. A mulher se submete e concorda com o marido quando ele está em concordância com Deus. Aí sim. Então nós temos aqui lugares e papéis e responsabilidades que precisam ser resguardados. A mulher se submete ao esposo quando esse esposo está refletindo a vontade de Deus, um homem temente que busca ao Senhor, comprometido com a família, que ama os filhos, que serve a família, que está preocupado com o bem-estar da casa, com a proteção, segundo as Escrituras, sempre procurando estar em conformidade e em obediência a Deus. Esse é o marido ideal, o esposo a qual a esposa se submete e concorda, porque ela vê nele alguém que está buscando em Deus a orientação para a vida deles. Não é concordar com tudo que o homem está falando, é concordar com aquilo que os aproxima de Cristo, com aquilo que os aproxima da vontade de Deus, com aquilo que é santo, puro, maravilhoso. Não é ser escrava do homem, não é fazer o que ele quer, ou ficar tratando ele como se fosse mais um filho da casa, tratando como o senhor da vida dela, sem levar em consideração a autoridade e liderança de Cristo sobre a casa. Vocês entendem a diferença? Não é proposta, gente, de Deus para nós que as mulheres sejam submissas, oprimidas. Essa narrativa que nós aprendemos no mundo é uma perspectiva, é uma visão carnal, humana das relações. É quando alguém de fora, que não tem o Espírito, está procurando ensinar para os cristãos como é que se deve viver e falando que o nosso estilo de vida está errado. A única pessoa que pode dizer se nós estamos acertando ou errando é Cristo. O Espírito Santo nos conduz para vivermos relações curadas, saradas, saúde nos relacionamentos e dentro de casa. É a proposta de Deus.